A Leca saca muito de design thinking, ela facilita, apesar de ter tido uma outra formação, né, em administração. E ela vai trazer ferramentas aqui para a gente, né, caminhos que a gente pode trabalhar melhor esse mapeamento dos nossos recursos para a gente fazer o nosso projeto ou acessar as pessoas que a gente precisa de informação, né? Então, vou deixar com ela aqui. E aí, isso, Leque, é com você. Fica à vontade. Valeu, PH. Obrigada. Boa noite, pessoal. Muito feliz em poder estar aqui com vocês, poder estar de volta conectada com a Rocinha, onde eu tive tempos muito felizes, conheci PH, acompanhei o nascimento da Rocinha Resiste e venho acompanhando esse trabalho bacana que vocês estão fazendo. Vou compartilhar com vocês a apresentaçãozinha aqui que eu preparei. Bom, essa sou eu, mãe de gêmeos, a maternidade já veio aí premiada para mim. Sou uma pessoa muito curiosa, muito falante, muito criativa, e aí quando o PH fala que eu entendo de design thinking, eu entendo curiosamente, né? Quem sou eu? Vocês vão ter aí Samara, tem o próprio Pedro e o Jefferson que falaram agora, que conhecem bastante. Hoje eu trabalho como facilitadora de processos coletivos, eu sou apaixonada por inovações em geral, mas principalmente em tecnologias sociais, porque meu negócio é gente, é ser humano. Como eu falei, eu me formei em administração, com ênfase em marketing, fiz MBA, segui uma carreira na área de marketing no mundo corporativo, mas eu já queria sair fora há um tempinho, e aí eu fui mergulhando nesses estudos, de outras ferramentas, de outras coisas que eu queria fazer com gente. E me apaixonei, descobri minha vocação na área de educação, como filha de professora. Minha mãe sempre falava, não vai ser professora, vai morrer de fome. Mas eu acabei me voltando para a educação, hoje mais para adultos, para jovens, mas sempre buscando processos de educação disruptiva, né, fora da educação tradicional. E foi aí que eu conheci Design Thinking e uma série de outras ferramentas. Sempre trabalhei como voluntária em projetos sociais e foi assim que eu cheguei na Rocinha. Fiquei 5 anos no Despertar para o Sucesso e no Estudo Dirigido, lá na Rua 1, Despertar para o Sucesso lá embaixo na Dioneia. E tenho encontrado muita gente bacana nesse meu processo para co-criar o mundo que eu acredito que a gente merece. Vamos lá. Então, nessa minha caminhada, hoje eu uso uma série de ferramentas para o meu trabalho, e desde 2015 eu conheci a teoria U, e sou apaixonada pelo processo desenvolvido pelo pessoal lá do MIT, da teoria U. Eles bebem muito na fonte do Design Thinking, então eu super recomendo que depois vocês busquem mais informações. Como eu trabalho com gente, a questão do diálogo, e como o Jefferson falou aí, para a gente se livrar do julgamento, né, e poder se comunicar bem, entender, empatizar com o outro, eu conheci nessa trajetória a comunicação não violenta, que está aí como CNV, e o Thinking Environment, que é pensando, o ambiente de pensamento, né? Então, são dicas e formas da gente se comunicar melhor em relação com o outro, né? Então, nos grupos que eu trabalho, e nas rodas de conversa, e nas relações pessoais, são ferramentas que fazem sentido para mim. E tanto a teoria U como essas duas ferramentas de diálogo, elas têm uma questão em comum, que é a presença, a qualidade da presença, de quando a gente está naquele momento em relação com o outro, ou está num grupo, está numa reunião, ou está numa aula. É essa inteireza da nossa presença que vai nos ajudar
a ter melhores conversas, ter melhores insights e seguir junto na jornada. E aí, nesse processo da educação disruptiva, eu fiz formação em pedagogia social, que é um paralelo da pedagogia Waldorf mais voltada para adultos. Aí fiz uma formação com roda, conheço um pouquinho de design thinking, innovation decision mapping, comunidades de aprendizagem. Hoje eu estou vivendo uma comunidade de aprendizagem. Eu saí do Rio de Janeiro há 1 ano e meio, estou morando em Nova Friburgo, por isso que eu estou aqui toda cheia de cachecol, morrendo de frio. E nessa trajetória também conheci a Lala da Renzalen e a fluxonomia 4D. E o PH pediu para que eu falasse um pouquinho da fluxonomia para vocês, e eu vou dar uma pinceladinha no que eu aprendi com a Lala e outras coisinhas. A primeira coisa, o Jefferson já deu a dica aí, para a gente poder empatizar, a gente não pode julgar, né? Então, essas figurinhas que já são bem antigas, mas que expressam bastante que o ponto de vista às vezes o meu ponto de vista, eu vejo uma verdade, eu vejo o número 6, mas o outro que está ali na minha frente tem um outro ponto de vista, e ele vê um outro número, ele vê o 9. E por que isso? Porque a gente traz na nossa bagagem, no nosso arcabouço, no nosso processo de aprendizado, uma série de paradigmas e uma série de experiências que nos constituem. E quando a gente olha para algo, essas experiências nos dizem, falam dentro da nossa cabeça. E toda vez que a gente estiver caminhando pela comunidade ou conversando com as pessoas a respeito do Covid, o que a gente vai ouvir vai ter um filtro que tem a ver com aquilo que a gente já viveu ou que a gente está vivendo. E é muito importante a gente tentar silenciar as vozes de julgamento que sempre aparecem na nossa cabeça, né? Então, lá vem aquele cara de novo querendo me convencer que isso é um 9. Pô, não é, eu estou vendo um 6 aqui. Então, é super importante a gente se lembrar dessa dica aí que o Jefferson deu. Falando um pouquinho, já entrando um pouco lá na fluxonomia, falando do fluxo de recursos, a Lala sempre diz, que é a criadora, né, dessa metodologia, que é uma forma de enxergar os recursos e os projetos. Então, o fluxo de recursos, na visão da fluxonomia 4D, trabalha com 2 eixos. Um eixo que são os recursos tangíveis e o outro eixo que são os recursos intangíveis. Os recursos tangíveis é tudo aquilo que a gente pode pegar. E aí, quando a gente pensa num projeto, são mesa, cadeira, uma casa, uma sala, um computador, uma moto, uma câmera fotográfica, uma filmadora, um celular, e o dinheiro também. O dinheiro também é um recurso tangível. E a Lala também enquadra como recurso tangível o nosso tempo, porque quando a gente usa bem o nosso tempo, a gente transforma ele em dinheiro, né? Nessa visão. E os recursos intangíveis são aqueles que estão mais relacionados com o humano. E aí a gente tem 2 vertentes dos recursos intangíveis: o indivíduo, que está ali no centro, e o coletivo, que é a nossa rede, né? Então, toda a forma de olhar para os projetos e para as organizações que a Lala veio construindo ao longo da caminhada dela, fez com que ela olhasse e enxergasse essa sistematização. Tem mais ou menos essa carinha aqui. No eixo dos recursos tangíveis, a gente tem recursos ambientais de um lado e recursos financeiros do outro. E no eixo dos recursos intangíveis, temos os recursos culturais relativos ao indivíduo e recursos sociais, que dizem respeito à rede, aos grupos. Cada um
cada uma dessas dimensões, então aqui é 4D, porque são essas 4 dimensões, cada uma dessas dimensões tem uma forma de economia associada. No âmbito do indivíduo, eu tenho as minhas potências, os meus recursos culturais, e a economia que está associada é a economia criativa. Então, se eu sou um artesão, por exemplo, ou se eu sou um artista, como muitos de vocês são aí, vocês têm potências e saberes e conhecimentos e habilidades que são os seus recursos naturais, e a forma como você coloca isso no mundo pode ser vendida ou pode ser apresentada através da economia criativa. Já os recursos ambientais, que são as coisas, então eu tenho uma bicicleta, ou eu tenho um computador, ou eu tenho uma filmadora, ou eu tenho um terreno, uma sala, eles nos levam para a economia compartilhada. Então, o meu recurso físico, cada vez mais, ele vem sendo usado, os recursos físicos de uma forma geral, de forma compartilhada. Isso é uma tendência que a gente vê hoje. No âmbito dos recursos sociais, que diz respeito aos grupos, então, que grupos eu faço parte? Eu faço parte da minha família, eu faço parte da faculdade que eu estudo, eu faço parte daquela comunidade onde eu moro, eu faço parte da igreja que eu frequento, ou eu faço parte da academia em que eu malho, ou eu faço parte da galera da pracinha onde eu vou. E aí, a economia que está relacionada é a colaborativa, porque as pessoas vão colaborar, vão interagir, e isso vai fazer com que esse recurso gire. E no âmbito financeiro, a gente tem as economias multivalores. Então, a gente vê cada vez mais essa tendência dos bitcoins, Believe e outras tantas moedas, multimoedas, né, ou multivalores que podem estar associados aqui. E eu trago também uma palhinha, assim, da economia solidária, que está nesse âmbito social, né, e a Lala não enquadra muito isso, isso é uma licença poética aqui da Leca, porque é isso, também no âmbito social e principalmente no momento como a gente está vivendo agora, a economia solidária vem trazendo muito fluxo dos recursos que a gente tem no planeta. Quando a gente está começando um projeto, né, ou começar um negócio, a primeira coisa que vem na cabeça é quanto de dinheiro eu preciso, né? O que eu preciso, quanto que eu preciso de recurso vou colocar para colocar esse projeto no mundo, né? E a proposta aqui é que a gente saia desse lugar de pensar que para tudo que a gente vai fazer, a gente precisa começar com dinheiro e a gente focar na nossa potência individual no primeiro momento. E aí é o que ela chama da semente. Então, você reconhecendo sua potência, suas habilidades, seus conhecimentos, num primeiro momento, essa é a semente que você vai plantar. E aonde você vai plantar? Nesse terreno, que são os recursos ambientais. É o local onde você vai, o local que você vai utilizar, seja ele real ou virtual, né? Hoje a gente está praticamente usando muito esses recursos ambientais no ambiente virtual, né? No terreno virtual. E quando a gente joga isso para o mundo e quando a gente interage com as nossas redes, com as pessoas dos nossos círculos, a gente está cultivando essa semente. A gente está regando, a gente está vendo ela germinar e a gente está cultivando aquelas potências todas que a gente identificou. E aí, o recurso financeiro, ele vira colheita. Ele não é premissa mais para você começar. Ele sim vira uma colheita nesse círculo. E cada vez mais de forma espiralada, a gente consegue ir fazendo girar esses recursos. Então, de uma forma bem simplificada, é isso que a fluxonomia 4D traz para a gente. E aí eu trago aqui um exemplo que eu estou vivendo hoje. Então, eu estou morando em Nova Friburgo, e um dos motivos que me trouxe para cá foi esse lugar chamado Sítio Vale de Luz.
Esse sítio tem 29 anos, ele foi uma das primeiras escolas Waldorf públicas do nosso país, e uma das poucas, né, acho que existem 5 ou 6 hoje no país públicas, e é uma escola que começou como uma escola comunitária, numa zona rural, nesse sítio, acolhendo as crianças das famílias que viviam ali no entorno e não tinham como chegar até a cidade e as escolas disponibilizadas pelo município. E aí um casal de professores que trabalhava na cidade resolveu transformar o quintal da sua casa, na verdade o galinheiro, virou uma sala de aula. E ali começou o nascedouro dessa escola. Bom, 10 anos atrás, a escola deixou de morar no sítio e passou para o centro da cidade, e o sítio passou a ter um outro uso. Ele virou um lugar de educação de adultos. Então, acontecem uma série de cursos, seminários, centros de formação, vivências, nesse espaço que é o sítio Vale de Luz. E eu fiz alguns cursos aqui, me encantei com esse lugar, com as pessoas de lá, e acabei me conectando e comecei a trabalhar como voluntária em alguns processos do sítio. Acontece que agora, em época de pandemia, como é que a gente vai fazer evento, curso, formação nesse espaço, se as pessoas não podem se encontrar e se aglomerar? Então, da onde a gente vai tirar recurso para fazer a manutenção desse sítio? E aí a gente se viu, esse grupinho que está aqui no cantinho da tela embaixo, é o grupinho gestor do sítio. Então, essas 5 pessoas pensam e cuidam desse sítio. E aí a gente estava diante desse problema, como é que a gente faz para gerar recursos? E aí a economia colaborativa se apresentou, porque a gente conseguiu mobilizar a rede, né? Nesse canto aqui a gente tem uma série de pessoas que se conectaram em vários encontros, e pessoas com as mais diversas formações, potências e conhecimentos, e a gente foi fazendo uma série de encontros online, usando os conhecimentos daquelas ferramentas que eu mostrei lá atrás, e a gente co-criou algumas ações. E a primeira delas foi essa jornada de aprendizagem, que começou no dia 11 de maio, com ofertas de vivências online, das mais diversas. No dia que a gente começou, né, a gente divulgou uma semana antes, 10 dias antes, e no dia 11, que foi o dia do início, a gente tinha conseguido arrecadar 20% da meta em reais que a gente tinha. E hoje, no dia 26, a gente já está com 4 novas pessoas ofertando vivências para a segunda jornada, e a gente atingiu 80% da meta. Então, como é que a gente fez isso? A gente reuniu as potências, os recursos culturais que a gente tinha, o recurso, e aí, nesses recursos culturais, quando a gente olha para esse sítio, não são os indivíduos, né? Porque a gente está falando de um sítio, né? De um espaço. Então, a reputação desse espaço, a história desse espaço é um recurso cultural que foi potencializado nesse momento. E na medida em que a gente compartilhou os nossos computadores, os nossos celulares, que são os recursos ambientais, a gente se conectou com inicialmente com essa rede de pessoas e depois pulverizando nas redes individuais de cada um, então isso, né, ramificou, a gente conseguiu fazer com isso a colheita até hoje de 80% da meta que a gente tinha. Então, esse é um exemplo vivo, atual, de como a gente consegue girar recursos através dessas potências.
E aí eu deixo para vocês essa pergunta, né? Que eu quero começar o seu projeto, que vocês possam se visitar e se perguntar quais são os meus talentos, quais são as habilidades que eu tenho, quais são essas minhas potências, os meus conhecimentos, né? E aí, como dica, eu deixo aqui, eu já tinha falado, né, um pouquinho da minha apresentação, mas eu sou só isso? Não, eu também sei mexer com planilha. Eu também sei falar outros idiomas. E também gosto de quadrinhos, e isso já me ajudou até no projeto junto com o PH lá na Rocinha, com a molecadinha. Fiz uma oficina de quadrinhos. Eu gosto de cozinhar, eu às vezes conduzo algumas meditações guiadas e o pessoal curte, então isso também é uma potência minha, uma habilidade que eu nem sabia que tinha, que eu descobri agora na pandemia. Estou começando a bordar, não que eu saiba, mas enfim, estou me aventurando. Não sou uma facilitadora gráfica tão boa quanto o Pedro, mas já estou fazendo os meus rabiscos. E sou boa de copo, né? Mas que esse recurso não vai servir muito para agora, mas serve para ativar a rede social. Então, a casa, ou mais tarde com o Pedro, vocês pensem um pouco quais são seus talentos, suas habilidades, os seus conhecimentos, né? E depois, quando vocês estiverem desenrolando os projetos de vocês, vocês vão ficar com essa apresentação, né? Então, quais são os recursos ambientais que eu disponho? Que coisas nós temos? Qual é a minha rede? A quais grupos eu pertenço no âmbito social? E no âmbito financeiro? Eu posso não ter grana, mas será que eu tenho crédito? Poxa, às vezes alguém pode me emprestar uma grana, se eu achar que eu preciso realmente, ou comprar alguma coisa. E o tempo também se reverte em recurso financeiro. E eu sou mais antiga que vocês. Eu recebi ontem essa imagenzinha no WhatsApp que fala um pouco sobre cocriação de futuro. Então, eu vou fazer uma pontezinha aqui para a Jananda, porque ela vai, com certeza, falar belamente dessa cocriação de futuros, né? Mas como o poder daquilo que a gente desenha ou daquilo que a gente coloca no mundo, seja através de imagens, de falas ou de palavras, ou de pensamento mesmo, ele é capaz de cocriar o mundo que a gente vive. E aí nos Jetsons, que é o desenho da minha infância, vocês nem eram nascidos ainda, tinha uma série de situações que a gente está vivendo hoje. Eu faço aula de dança online, a gente está aqui numa videoconferência, enfim. Então, isso muito é do futuro que a gente cocria. E trazendo essa visão de futuro, não vou entrar muito no detalhe de cada uma dessas histórias, mas deixo aí para vocês pesquisarem um pouquinho depois o processo aí do centésimo macaco, que foi uma pesquisa feita em duas ilhas no Japão, com o processo de aprendizagem dos macacos e de como um aprendizado de um se reverberou para um aprendizado de uma comunidade inteira de macacos e como isso ressoou numa outra ilha, né? Então, não tinha internet, os macacos não se comunicavam, mas o aprendizado dos macacos lavando as batatas em uma praia, em uma ilha, reverberou e gerou que a comunidade de macacos em outra ilha também passasse a lavar as batatas. E tem a história das borboletas monarcas, que a cada 4 gerações fazem um movimento migratório do México para o Canadá, que é uma viagem muito extensa. E aí, como é que será que esse conhecimento passa, depois de 4 gerações, para essas borboletas? E eu não sei se vocês já ouviram falar nas pesquisas do professor Masaru Emoto, que fez experiências com água, falando palavras ou colocando músicas e colocando sons, e ele foi fotografando as moléculas de água. E as fotos
se transformam na medida da energia daquelas palavras. E isso se dá através dos campos de ressonância mórfica. Então, tanto o aprendizado dos macacos, como essa transferência de conhecimento a cada 4 gerações entre as borboletas, ou esse processo, né, de você falar e a sua fala, o seu pensamento, na verdade, ele está reverberando uma energia e isso gera impacto na água e no mundo. Isso tudo se dá através da ressonância mórfica. E aí, a pessoa que vocês podem pesquisar é o Rupert Sheldrake, e ele fala que a ressonância mórfica tende a reforçar qualquer padrão repetitivo, seja ele bom ou mal. Como é que a gente cria esses campos mórficos, então? Esses campos mórficos, eles são criados através da mídia, da publicidade e da inteligência coletiva. E eles se fortalecem através da repetição. Então, a missão que vocês têm na mão, com a comunicação da voz dessa comunidade, é muito importante. O que vocês vão colocar, o que vocês vão noticiar, a forma como vocês vão declarar a voz dessa comunidade vai ressoar no mundo. Então, é para a gente pensar um pouco nesse processo. E para inspirar vocês, tem um trabalho lindíssimo de um fotógrafo, um cineasta fotógrafo, chamado Ricardo Fuji, eu não sei se vocês já conhecem. Ele fez uma experiência fotográfica através de uma experiência plasmática. E como é que isso se deu? Ele colocou um incenso numa sala escura, com um círculo de pessoas em volta. Esse grupo escolhia uma palavra, e um tempo depois, eles diziam essa palavra em voz alta com esse incenso aceso. E o Ricardo Fuji tirava uma foto, num determinado momento, da fumaça iluminada, e ele fez um espelhamento dessa foto. E o resultado são imagens belíssimas, que mudam completamente em função da palavra que é dita. Então, esse é um exemplo do registro fotográfico da palavra amor. Esse aqui é da palavra perdão. Esse aqui é da palavra verdade. E esse rosto, esse semblante, é o da palavra gentileza. Então, isso para dizer o quanto aquilo que a gente coloca no mundo movimenta, né? E se plasma. Né? Qual é o nosso poder de cocriação que a gente tem. E para fechar, complementando isso e voltando lá na teoria U, o processo da teoria U é a gente olhar para o que está além da superfície. Então, na superfície, o que está aparente são os eventos e os comportamentos visíveis. Só que se a gente aprofunda um pouquinho mais, por trás daquilo que a gente está enxergando, tem uma série de estruturas, de padrões ou de tendências. E se a gente desce ainda mais um pouquinho, a gente entende quais são os paradigmas ou as crenças que estão influenciando na formação desses padrões. E quando a gente se livra dessa voz do julgamento que o Jefferson bem colocou, quando a gente se conecta com o outro, empaticamente, através do coração, e a gente entende que a gente não é mais separado do outro, a gente se conecta com a fonte. E aí aquilo que a gente vai colocar no mundo é muito mais verdadeiro e é o que está emergindo. E se a gente fica só na superfície, talvez o que a gente vá retratar não representa exatamente o que o mundo precisa que seja retratado. Então, vamos manter a cabeça aberta, o coração aberto, e essa vontade de conexão aberta. E para vocês pensarem qual é a sua voz e que futuro vocês querem cocriar. Esse é o meu recadinho. Obrigada.